Shalom, shalom, povo de Deus, povo amado, povo querido. Tempo, meu Deus do céu, quanto tempo longe de vocês. A SOS Oração passou por uma transição, algumas mudanças necessárias, importantes, né? E agora está com uma nova roupagem, vamos dizer assim. Sejam bem-vindos a mais uma live SOS Oração, depressão e ansiedade no Japão e no mundo. Se você não conhece esse trabalho, você precisa conhecer. Você precisa conhecer esse trabalho. Esse trabalho existe há quase 4 anos. Esse ano vai fazer 4 anos que o Senhor trouxe o SOS Oração ao meu coração para exatamente trazer informação a você, exatamente a você. De repente você, ou um parente, ou um filho, ou um cônjuge, algum conhecido, passa por algum transtorno, passa por alguma dificuldade e precisa de informação. Nós sabemos, né, aqueles que estão aqui no Japão, nós estamos no Japão, e aqueles que moram no Japão ou em outro lugar, não sei, pode ser que não tenha toda aquela assistência no seu idioma, não domina completamente o idioma e não tem uma assistência psicológica, né? Terapêutica, né? Para ajudar. E o SOS Oração entrou exatamente para ajudar você. Ok? Você que está entrando, vai me deixando um oizinho, vai me dando uma boa noite, para me dar um shalom, shalom para você. Você que entrou agora, por favor, você que entrou, vai colocando seu pedido de oração aí nos comentários. Você que está... Olá, shalom, shalom, graça e paz. Pastora Rayane, já enviei para você o convite, minha amada. Já já deve estar chegando para você, ok? Ok. Ô, Glória, você já está por aqui? Glória a Deus. Pastora e psicanalista Rayane Toda, nossa convidada desta noite. Abençoada, mulher de Deus. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Eu já enviei o convite para você, tá bom, minha amada? Ok? Deixa eu entrar aqui. Algumas pessoas falaram para mim que... Deixa eu tirar aqui para me poder convidar pessoas. Deixa eu ver se eu consigo convidar algumas pessoas aqui. Eu não sei por que eu começo a escrever o nome. Se você está aí, né? Aqui, Rayane já mandou. Olha aqui. Vou aprovar, preciosa. Aprovar. Enviar o convite. Engraçado. Aqui tá falando que foi enviado. Deixa eu ver aqui. Tá enviado. Tá marcando aqui que foi enviado para você, minha amada. Foi enviado. Já já deve estar entrando. Angélica Ito, shalom, shalom, preciosa. Eu estava aqui já entrando no laptop para poder marcar você. Graça e paz. Shalom. Eduardo Soares, missionário querido, amado. Glória a Deus pela sua vida, amado. Hoje, no término desta live, a própria pastora Rayane, a presidente deste projeto Viva Moçambique, estará falando para vocês sobre o projeto, né, Vivendo o Verdadeiro Amor de Viva Moçambique, esse projeto que veio diretamente do céu, do coração do Senhor. Você, se tiver dúvida, né, ou você está falando desse projeto para outras pessoas, olha, marque ela aí nesta live, envie para essas pessoas e no término, né, a nossa pastora Rayane estará trazendo para vocês, esclarecendo, né, todas as dúvidas e trazendo todas as informações para vocês, em nome de Jesus, como ajudar, né? Vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo enviar
novamente. Eu coloquei aqui, pastora, tá dizendo que eu já enviei para você. Aqui, ó. Já tá dizendo que já foi enviado para você. Dizendo que já foi enviado para você. Não recebeu? Ah, pera um pouquinho. Tem aqui algo aqui. Vou aprovar. Enviar convite. Está adicionando. Em nome de Jesus. Glória a Deus, preciosa. Graças a Você me Deus. ouve? Perfeitamente. Você me ouve? Perfeitamente, mas eu te ouço bem baixinho. Hoje eu pensei Deixa que eu eu. não ia precisar usar o fone. Eu achei que eu não ia precisar usar. Eu estou com 70% do telefone. Raia, Gabriel, ficou à tarde com o meu telefone depois que eu busquei na escola. Mas vai dar certo. Deus tem Eu muito para falar tenho aos algumas nossos pessoas que corações não essa estão noite. conseguindo Por isso, entrar no fique link. aí, vai adicionando seus amigos, vai convidando pessoas a estarem participando. É um tema muito relevante, muito importante que nós vamos ter esta noite. Por isso, não perca esta oportunidade de você entender melhor sobre trauma religioso. É um tema polêmico, é um tema complexo, é um tema que traz muitas perguntas, né? Por isso é interessante que você convide pessoas para assistir essa live ou depois compartilhe essa live, né? Em nome de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pastora Rayane, pastora, psicanalista, mãe, esposa, amiga, conselheira, uma bênção em nossas vidas, um Amém. presente que o Senhor trouxe. Quero te agradecer a sua disponibilidade em abençoar mais uma Amém. vez o SOS Oração. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Me perdoem a voz, estou num resfriado hoje. Eu falei assim, mas eu não perco essa live por maneira nenhuma. Então, eu Amém. vou fazer do jeito que eu estou aqui. Então, vou fazer o máximo para poder me comunicar da melhor maneira possível. Se não estiver entendendo, me perdoem, assim, vão me passando um feedback, né? Amém. Amém. Eu vi aí que a nossa querida missionária Ana Cristina entrou, Cláudia Nina está assistindo. A Sol não está Claudinha, vai conseguindo marcando. entrar. Tem que marcar ela. Se alguém puder colocar a Sol e o Eric, marcar. Então, eu não estou entendendo. A Angélica também falou que ela tem dificuldade de achar a Mas live. hoje ela entrou, né? A Angélica está aqui, né? A Angélica entrou. A Angélica entrou. Eu creio que sim. Você tá aí, né, amada? Dá um shalom, shalom aí para nós. Shalom, missionária Ana Cristina. Deus abençoe sua vida por estar conosco mais uma vez. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema tão polêmico e Amém. tão relevante. Bom, eu fui estudar um pouquinho mais, eu tive uma live com a pastora Rayane, né? No comecinho do Amém. ano, que foi algo assim fantástico, esclarecedor, foi algo que veio ao meu coração de uma forma assim muito nova, né? Grandes respostas vieram ao meu coração através daquela Amém. live. Foi algo assim que alcançou um número de pessoas que passaram a refletir, passaram a enxergar certas coisas, né? Que não estavam conseguindo enxergar. E Deus tem feito de lá para cá algo assim maravilhoso. Por isso, Sim, claro. foi tão necessário a gente fazer essa segunda live, foi pedida essa segunda live de trauma religioso, exatamente para tirar a dúvida, né, no coração das pessoas. E eu fui, só para a gente dar assim, sabe, levar para vocês assim algo assim, se eu falar alguma coisa que não é, pastora, você me corrige em nome Sim, de pode ficar à Jesus, só para a vontade. gente voltar. Pode ficar à Trauma vontade. religioso seria. O que seria um trauma religioso? Eu busquei algo assim que a internet traz, Uhum. mas eu creio que a pastora Rayane vai poder esmiuçar isso que eu vou ler para vocês agora, Sim. tá bom? Para vocês compreender melhor, para a gente continuar da onde nós paramos. A gente não vai voltar com todas aquelas perguntas novamente. Vamos dar prosseguimento a esta live. Por isso, fique atento, compartilhe essa live, marque seus amigos, ok? Para assistir essa live será assim de grande importância e de crescimento Amém. espiritual também para a sua vida. Trauma religioso seria uma condição vivida por pessoas que estão lutando para sair de uma religião autoritária.
dogmática e sofrendo danos de doutrinação. Eles podem estar passando por um momento de quebra de conceitos, de paradigmas pessoais, ou rompendo com uma comunidade ou estilo de vida controladora. Isso é o que a internet traz. Mas são tantos nomes, né? Paradigmas, conceitos, doutrinação, dogmática, é tanta coisa. E por isso eu trouxe aí para vocês a nossa querida, né, a psicanalista Rayane Toda, para poder esmiuçar isso para você. Pastora, de uma forma assim, bem mastigada, traz esse conceito sobre trauma religioso. O trauma religioso, eu não vou me prender nesses conceitos muito técnicos. Eu vou trazer de uma forma muito simples para você entender. Quando a gente fala de trauma religioso, é todo e qualquer tipo de trauma que você pode sofrer dentro de um ambiente religioso, controlador. E quando nós falamos de religião, nós não estamos falando somente de cristianismo, nós estamos falando de qualquer religião. Porque quando nós falamos de religião, religião ela aborda várias, certo? Então, quando fala assim, doutrinária, que é controladora, qualquer tipo de atitudes que possam ter dentro desse ambiente religioso, que possa tolir a liberdade, liberdade de pensar, ou, entre outras coisas, o trauma religioso ele é muito amplo, porque trauma, o que pode ser trauma para mim, pode não ser para você. Então, eu gosto de dizer numa simples frase, é todo e qualquer trauma que você sofra dentro, em detrimento, né, nessas condições desse ambiente religioso, com as suas regras, com os seus dogmas, que não respeitam a condição de cada indivíduo. E hoje, assim, nós não vamos nos atentar muito a conceitos, porque eu queria hoje trazer aqui nessa live algumas características de um ambiente religioso, né, que podem trazer traumas, entre vários traumas, né? Inclusive, dos traumas, nós podemos ter traumas psicológicos, nós podemos ter traumas advindos não só na parte, como é que eu posso trazer de uma maneira mais mastigada, abusos na parte psicológica, sexual, física e tantos outros, né? Mas os E os principais sinais, são esses. pastora? E os sinais, assim, os sinais sutis de abuso, assim. Tem como você entrar neste assunto e trazer São, já para nós, são, assim, de cara? bom, se eu for entrar de cara nos sinais, a gente pode já entrar nessas características. E a Sim. gente vai debatendo. Se tiver alguma dúvida, as pessoas vão surgindo. Porque aí nós vamos entrar já nesses pontos. Vamos lá, vou trazer um dos principais hoje. Né? Eu não vou nem levar para a parte, agora, nessa parte dos traumas advindos de abusos sexuais. E entendam, o abuso não somente pode acontecer pelo líder, ele pode acontecer pelo grupo, Olha só, interessante isso. vamos dizer assim, pelos próprios fiéis. Né? É Olha uma só. forma de, vamos dizer aqui, falando aqui na linguagem do Japão, de meio, ou bullying, vamos dizer assim, acontecido dentro do ambiente religioso que pode trazer traumas. Às vezes não é referente ao líder, mas aos liderados. Então, Olha só. nessas coisas que a gente precisa estar atento. Não somente os líderes podem trazer traumas, mas os próprios liderados. O ambiente em que você convive, certo? Então, eu vou trazer algumas características que podem trazer um trauma. Não necessariamente vão dar, porque, como eu falei no início, o que pode me traumatizar pode não Pode traumatizar mesmo. você, certo? Mas uma das principais características é quando não se respeita o modelo pessoal de cada ser humano, no seu temperamento, no seu perfil comportamental. Nós temos que entender que cada ser humano ele é único, ele tem um perfil comportamental, ele tem uma identidade. E, normalmente, uma entidade controladora, ela traça um perfil no qual você tem que seguir. Se você não encaixar nesse perfil, você não serve para ela. Vamos trazer alguns Olha só. exemplos de perfis comportamentais? Vamos lá. Sou uma colérica, cheguei no ambiente religioso, vamos falar de uma forma geral, e eu quero interagir, eu quero participar, só que o meu perfil é um perfil que vai chegar, vai estar na parte assim, ele tem uma tendência a liderar,
mas para algumas pessoas isso pode sofrer uma ameaça. Aí, esse tipo de perfil normalmente é tido como mandão, às vezes como entrão, porque ele está querendo fazer coisa que não é do perfil, não é para ele, e as pessoas começam a cortar. Porque Pastora, ele. seria interessante, antes de você trazer, né? Uhum, Você está falando de você como colérica, né? sim. Seria bom apresentar, eu acredito que vai ser mais fácil para as pessoas que não têm esse Uhum, conhecimento sobre os temperamentos, que sim. existe 4 temperamentos, né? Vamos falar dos 4 principais, Eu né? vou falar dos quatro Isso, por principais, que tem o favor. quinto. Então vamos lá. Eu vou falar de um modo geral, não vou falar Sim, muitos detalhes. O sim. colérico, ele é muito de tarefa, ele é comunicativo, vou falar uma frase: tarefa dada, tarefa cumprida. Ele é muito dinâmico, Líder nato. comunicativo. Ele vai chegar e o que você colocar na mão dele, ele vai realizar, certo? Isso. Mas também é de um perfil que questiona, porque não engole qualquer coisa de qualquer maneira. Então, isso também pode gerar tolimento, porque você vai começar, talvez, aquilo que você não entende, você vai questionar e você vai ser tido como rebelde, você vai ser tido como uma pessoa insubmissa, Isso. você não é cristão, enfim, entre outros, vamos dizer, Título. títulos, Rótulos. rótulos. Vamos falar do sanguíneo, também Sim. extremamente comunicativo. Gosta de influenciar, ele chega, ele gosta de pessoas, ele gosta de estar rodeado de pessoas. Ele vai chegar, ele vai querer participar de tudo. Ele é muito comunicativo, expansivo Dinâmico. e dinâmico, expansivo, comunicativo. E muitas pessoas não gostam disso, porque vai falar: nossa, ele é muito metido. O que você está fazendo aqui? É Barulhento. barulhento, fala demais. E dependendo da sua Exatamente. criação, você talvez vai falar um pouco mais alto, um pouco mais Sim. expansivo, que depende Uhum. também da sua característica de criação, vamos dizer assim, a sua personalidade, não só o perfil comportamental. E você vai ser tido como enxerido, que você quer aparecer. O que você está fazendo ali? Já chegou chegando. Ele quer chegar agora e já quer sentar na janela. E ele começa a ser podado. Por quê? Exatamente. Por que ele está chegando? Ele já quer fazer as coisas. Vamos falar de dois perfis que dentro de um sistema mais dogmático, são É dois mais perfis um pouco mais aceito, né? aceito. Uhum. Não que é o mais correto. Não existe um perfil correto. Exatamente. Existem diferenças, porque nós somos únicos, cada um com a sua característica e com as suas debilidades. Por isso que a gente estuda Exatamente. comportamentos, para saber aquilo que eu preciso desenvolver. Mas um perfil que é extremamente aplaudido, o melancólico. O melancólico, ele é uma pessoa contrita, que ele fala mais devagar, pausadamente, ele chora, ele é assim, emotivo. Então, quem olhar para ele vai ser muito aplaudido, porque, nossa, como ele é espiritual. Mas ele também pode sofrer algum tipo de trauma, porque se ele chorar demais, for muito contristado, está em pecado. Tá vendo aquele ali? Chega na igreja, chora o canto inteiro. Tá em pecado. Provavelmente tem alguma coisa errada com ele. Porque você já viu tanto que ele chora? Às vezes a pessoa tá lá só se derramando, porque faz parte do perfil dele. Ou ele é Exatamente. aplaudido, ou ele é questionado, porque provavelmente, pelo tanto que ele chora, ele, Emocional demais, né, pastor? ele tá em pecado. Mas costuma-se ser mais aplaudido porque ele questiona menos, ele de falar menos, porque faz parte do perfil dele. Ele observa muito, ele não que ele não esteja entendendo, mas ele é de pouco falar, ele não vai manifestar muito os sentimentos dele. Já o fleumático, ele é mais ainda pacato, é o mais manso dos quatro. Só que ele é difícil de expressar os seus sentimentos. Ele pode ser tido como frio, aquela pessoa Olha só. que ele não é crente. Já viu? Não esboça alegria, Não não sabe nem o que tá esboça. Não, pensando. a pessoa tá lá, não expressa, não faz nenhuma expressão, não chora, não aplaude, não, frio, nem é crente, eu não sei nem o que está fazendo no culto. Então você pode ver que cada um pode sofrer um tipo de dano. E a primeira coisa que um sistema opressor começa a fazer é criar um rótulo, um perfil padrão, e isso aí pode variar de denominação para denominação, de sistema religioso para sistema religioso, que pode gerar danos, porque a pessoa começa a se sentir não pertencente àquele lugar.
E se tem Entendi. uma necessidade que o ser humano tem, é de pertencer a algum lugar. Primeiro, nós pertencemos à nossa família. E se nós chegamos num ambiente religioso, nós queremos fazer parte daquela família, né? Então, uma das primeiras características e principais são essas: o não respeitar a individualidade de cada indivíduo. O temperamento, O né, pastor? temperamento de cada indivíduo. E às vezes pode acontecer pelos líderes, porque eles traçam aquele perfil. E muitas vezes assim, ó, se você não tiver, enquanto você não chega aqui, você não serve para fazer mais nada. Difícil. Tem Difícil. muito. Muito. Aí você é tido como você não é capaz, porque você não atingiu aquela perfeição. Mas aí nós vamos entrar em algumas outras características aí. Sim. Vamos levar uma segunda característica, Uhum. que é muito importante, o local que separa as famílias. Olha só. Todos nós temos parentes, familiares que não são cristãos. Olha Mas aí. quando você entra num ambiente opressor, a primeira coisa que fala é que você não pode ter relacionamento com pessoas que não são cristãs. E começam a falar que você não pode, porque ali é um ambiente pecaminoso. E começa a separar as famílias. Às vezes, o marido é cristão e a esposa não. Às vezes, a esposa é cristã e o marido não. Aí, a esposa começa a ser tolhida de andar com o esposo porque ele não é cristão, então ela não pode andar com ele, e começa a separar o casal. Começa a separar a família. Nós não podemos participar de festas de família porque ali é um antro de pecado. Olha só. E você começa. E Cristo nunca nos ensinou isso. O verdadeiro evangelho é aquele que aproxima, nós levamos o amor de Cristo através das nossas vidas. Não é o muito falar, é a transformação que Cristo faz em mim, que vai gerar nas outras pessoas. E se eu afasto, começo a afastar, que evangelho é esse? Você vai querer um Deus desse? Né? Que julga? Pois é. O que mais temos, infelizmente. Infelizmente. E isso é muito sério, porque as pessoas começam a se isolar dos próprios entes queridos. Eu vou rasgar um pouco o verbo. Tá, vamos dizer que nós vamos na casa de parentes e lá tem bebida. Eu não vou beber, mas isso não me impede de ir lá. Se algo ficar lá, eu não estou negociando os meus valores, mas nada importa que eu vou num aniversário de um ente De querido família. meu, de família, porque eu sou cristão, eu não posso estar no meio deles, eu não preciso fazer a mesma coisa, mas eu tenho que estar lá e mostrar que eu sou diferente. Mas nesses ambientes que são castradores, a primeira coisa que faz é que você não pode. E eles usam aquele versículo: não assenteis na roda dos Dos escarnecedores. escarnecedores. Sim. Amizade com o mundo, inimizade com Deus. E É começa muito a fluir. usado. É muito usado. Mas não é amizade com o mundo. Cristo sentou com pecadores. Exatamente. Ele não se tornou um pecador, mas ele fez a diferença entre os pecadores. É lógico, agora eu tenho que me analisar. Se eu ver que o ambiente está ficando um ambiente pesado, educadamente, eu posso me despedir, eu posso participar ali, vamos dizer, de um aniversário, um parabéns, me despedir e me retirar. Mas Exatamente. só não participar daquilo, mas eu posso participar de tudo. Tem pessoas que deixam de participar de natais, de aniversários, de casamentos, de datas importantes, deixa de ir na casa de parentes, até de mãe, de pai, porque eles não fazem parte do nosso círculo social. E depois daqui nós vamos entrar numa outra característica. Né? Forte isso, né? Muito forte. Isso. Então, o ambiente que começar a te separar da sua família, dos seus entes queridos, começa a acender uma luz. Cristo não fala para nós fazermos isso. Né? Exatamente. E nós temos que... E é sutil isso, né? Muito é algo sutil, muito né? sutil. Agora, porque a mudança que as pessoas muitas das vezes querem, pastora, exatamente, é que a mudança seja
externa. E, na realidade, a mudança real de Cristo na nossa vida é de dentro para fora, não é de fora para Não é dentro. de fora para Então, dentro. eu não vou estar em lugares que não sei o quê. Santo, né? Não, e aí que tá. Só que é uma coisa de fora, mostrando para fora, para as pessoas, o que realmente é aquilo. E, na realidade, a nossa mudança, a mudança real e verdadeira que Cristo faz em nós, que o Espírito Santo faz em nós, é de dentro para fora. E É olha, ser luz, né? É sendo. ser sal. É isso que a palavra traz para nós, né? Justamente. E é tão sutil que quando a pessoa ela consegue se desgarrar desse ambiente, ela não tem mais relacionamento com a família, ela não tem mais relacionamento com amigos, porque o único ciclo social dela, eu já vou entrar numa outra característica que eu ia falar mais na frente, que é o ciclo social fora familiar. As pessoas não podem se relacionar com outras pessoas que não sejam do círculo da igreja. E Exatamente. isso, inclusive, denominacional. Eu não posso ter amizade com uma pessoa de outra denominação, com coisa que nós somos, não somos irmãos em Cristo, nós somos primos, um parente muito distante. Eu acho que Esse deve esse, ter sido comunicado que lá vai ter placas, né? né, Algumas placas. Essa denominação não e é do não se lado de mistura, cá. Não pode. No não céu vai ter pode. placas e não vai ser nada disso. E quando a pessoa ela vai se distanciando de tal forma que quando ela consegue se libertar, ela já não tem mais círculo social nenhum. E isso é muito Olha só. perigoso, porque depois ela pode entrar em depressão, porque ela Exatamente. não tem mais amizades. Porque quando também você sai desse ambiente, você passa a ser hostil para aquele círculo que você vivia. Você não serve mais. As pessoas da igreja, elas passam a ser proibidas de andar com você. O dia que você é liberto desse sistema, o seu próprio círculo social, ele é proibido de andar com você. E você que passa a ser a pessoa persona indigna. E você fica, não tem mais aquele círculo social da igreja, porque você não faz mais parte dele e você não tem mais nenhum. Você fica totalmente perdido, Sozinho. sozinho, e as pessoas perdem a sua identidade, porque ele nem é mais cristão Exatamente. e nem é mais. Exatamente. Não é que ele não é cristão, ele não faz parte daquele meio. E isso é muito confundido e muito sério. Vamos lá. Por que que quando eu consigo me libertar desse ambiente, eu não deixei de ser cristão, não deixei de crer em Cristo. Eu não faço parte daquele meio. E se nós formos para uma outra denominação, porque eu me encaixei melhor numa outra, eu sou rebelde? Por quê? Isso é sério. Exatamente. É seríssimo. Olha, isso é tão sério porque tem pessoas que são proibidas de comprar coisas das pessoas que saíram. As pessoas são proibidas de falar, atravessam ruas. As pessoas são proibidas de convidar para aniversários, causando Exatamente. traumas seríssimos em outras pessoas, porque eles não são boa influência para você. Com coisa que nós somos nécios, somos pessoas que não somos capazes de pensar. Oi, se a pessoa, e se ela foi para o mundo? Eu tenho que resgatar ela. Exatamente. Eu vou jogar lá fora? Que evangelho é esse? E são traumas. As pessoas perdem a sua identidade. E quando ela consegue se desgarrar, vamos dizer assim, sair desse ambiente castrador, ela se perde. Ela não sabe mais o que fazer, porque se ela não for para uma outra igreja, ela não tem mais o culto para ir, mas também não tem a casa de nenhum amigo mais para ir, porque ninguém mais pode andar com ela. Olha quão sério isso é. Exatamente. Olha quão É sério muito isso é. sério. É tão sério, é tão assim, porque eu, por exemplo, eu vivi isso na pele. Eu vivi, infelizmente, eu vivi isso na pele. Exatamente de quando eu mudei de uma congregação para uma outra congregação, pessoas me ligarem e falar, olha, você me desculpa, mas a partir de agora eu não posso ter mais nenhum elo com você. E eu fiquei tão chocada quando eu recebi esse tipo de mensagem ou de ligação, que Dói, eu né? falei assim,
Mas por quê? O que aconteceu? Você comia na minha mesa, você vinha tomar café comigo toda semana, eu orava com você toda semana. O que aconteceu? Não, porque você simplesmente virou as costas, né, para nossa igreja, você é uma ingrata, uma E olha que rebelde, e palavra eu não forte. posso mais ter nenhum elo com você. Gente, isso é real, é verdade. Eu estou E falando diante de dolorido. Deus. É muito dolorido. Eu sofri exatamente esse tipo de ligação, esse tipo de comportamento quando eu me desliguei de uma congregação e entrei em outra. E me diz Exatamente ligações dizendo isso. E eu fiquei tão chocada porque eu não saí para me poder ir para o mundo, viver a vida doidado, me não. drogar, beber até cair, sabe? Olha, cada um é dono da sua vida. Você bebe, você faz o que você quiser. Mas não foi nada para mim ir para o mundo, vamos dizer assim, como na linguagem que é para as pessoas Sim, compreenderem, né? Pode ser que tenha alguém sim. aí que não é cristão, não vai compreender. Não, eu saí de uma congregação exatamente e passei a frequentar outra congregação. Simples assim. Tanto é que eu falava nas minhas mensagens. Eu só estou em endereço diferente, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Pai continua sendo o mesmo. Eu falei isso. Eu falei, o meu Senhor continua sendo o seu Senhor. Teve uma pessoa que eu falei assim, olha só para você ver. Se o Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você, ele vai te dizer que eu tomei a decisão certa. A pessoa virou para mim e falou assim, eu não sei se o Espírito Santo habita dentro de você. Então foi tão forte as coisas que eu escutei, e eu falei, meu Deus, é como se eu estivesse com lepra, doente, Não pode, doente, não não pode pode mais frequentar a nem tua falar no casa. telefone Não, comigo. não E pode. simplesmente o meu ciclo de amizade fez assim, ó, pum! Foi assim. Sumiu, né? Essa é verdade. Mas é Da noite verdade. pro dia. Gente, eu sei que vai ter muitas pessoas nessa live ou que vai assistir depois que vai exatamente entender o que eu estou falando. E isso Por é isso que eu muito sério. continuo com amizade com pessoas, sim, pessoas que não são cristãs. Existem pessoas nessa live que não são da minha igreja, que não são cristãs, pessoas de outras congregações que têm amizade comigo há 30 anos, há 20 anos, há 15 anos. Eu não desfaço as minhas amizades. Eu não estou agarrada a amizades, mas as minhas amizades, mesmo elas estando ou não comigo na mesma igreja, são seres humanos, são Sim, pessoas que requerem amor. Como que eu vou viver o verdadeiro amor se eu só tenho que amar as pessoas do meu ciclo de amizade dentro da igreja? Que amor é não esse? existe. Não é, Não pastor? existe. Pois E então. isso é tão sério. E falar sobre esse tema, a gente acaba andando em contramão com o sistema. Entenda, eu não estou Exatamente. batendo em placas, eu não Sim, estou debatendo, eu estou falando de ambientes, porque, olha, exatamente. não tenho problema com nenhuma, mas eu estou falando de ambientes Sim, cujos líderes, ou o ambiente, porque nós, como pastores, nós somos incumbidos de formar o caráter de Cristo nas pessoas, mas infelizmente tem algumas igrejas, tem algumas denominações que deformam o caráter. Em vez de formar, deformam pessoas. Olha, gente, eu sento com pessoas quase que diariamente, transtornadas com alguma coisa que passou dentro da igreja, usando é o muito nome de Cristo. triste. E Cristo, se você for olhar, ele andou na contramão do sistema Exatamente. religioso daquela época. O que Cristo combateu foi a religiosidade. E ele Exatamente. veio nos trazer o exemplo. Então, se eu sigo a Cristo, eu tenho que prestar bem atenção se verdadeiramente eu estou fazendo o que ele fazia. Jesus nunca Exatamente. excluiu pessoas. Jesus Exatamente. atraía pessoas. É muito diferente. E as pessoas hoje estão expelindo. Estão preocupados com igrejas inchadas, com grandes números, mas não estão preocupados com pessoas. Exatamente. A porta da igreja, do fundo, é muito maior que a porta de entrada, por causa desses traumas. E existem pessoas que Exatamente. saem e nunca mais voltam para a igreja. Não quer dizer que elas não querem Cristo,
Elas não querem esse sistema. Não E é querem triste. esses tipos de pessoas com esse tipo de pensamento. De pensamento, né? justamente. Vamos dar nomes exatos nomes às pessoas. São pessoas, tá bom? São pessoas. Existem pessoas não boas, é Cristo. Inúmeras. Existem pessoas boas dentro da igreja? Existe. Mas existe também as pessoas que estão doentes. Pessoas que não entendem exatamente o papel dela de ser igreja fora da igreja. São igrejas que crescem para dentro. Essas igrejas que crescem para dentro são essas que você acabou de citar, né, pastora Rayane? Justamente. As igrejas inchadas. As igrejas que querem um número maior e maior e maior de pessoas. Justamente. Né? E não é uma igreja inchada que Jesus está preocupado. Jesus está preocupado com uma vida, 2 vidas, que for, mas que sejam vidas que realmente vivam o evangelho de Cristo. Cristocêntrica. Eu gosto muito desse conceito e eu trouxe isso para minha vida. E eu falei isso numa outra live que eu fiz no SOS. O dia que os pastores entenderem que as ovelhas não são nossas, elas são de Cristo, o pensamento muda. Eu pastoreio ovelhas que não são minhas. Aleluia. Não são minhas ovelhas, são de Cristo. Era como Davi, que pastoreava as ovelhas do Pai. O nosso grande exemplo, o salmista, ele era um pastor de ovelhas e ele sabia muito bem o que era pastorear ovelhas que não eram deles. E depois Deus o colocou como rei de todo Israel. Então eu entendo, digo os pastores entenderem que não são minhas ovelhas, são de Cristo. Aí a responsabilidade muda, o conceito muda. E tá tudo bem se ela se uma ovelha assim, eu não consigo me encaixar aqui, ok, mas tem outro lugar e você vai abençoado. Olha outra palavra, se você for sair da denominação, você não é abençoado porque eu não te abençoo. Desde quando o pastor se tornou Deus para amaldiçoar alguém ou abençoar? Nós emitimos palavras de bênção, entendam, mas é muito sério isso, porque eu não te abençoo. E a pessoa sai com esse peso que eu não fui abençoado. A pessoa entra em crise. Você sabe do meio que eu estou falando? Essa palavra que eu não te abençoo é muito séria. E como é que eu não vou abençoar uma ovelha que não é minha? É do Pai, é de Deus. E, infelizmente, existem algumas pessoas que elas foram tão abusadas durante a vida cristã que o dia que ela se torna pastora, ela se torna uma abusadora. Olha que sério isso. Muito sério. Ela se torna uma abusadora. E tem pessoas que querem se tornar pastores pela motivação errada, porque eu vou mandar. E agora eu sou pastor, agora quem manda sou eu. E você me obedece. Porque enquanto eu era ovelha, eu tinha que obedecer, ser humilhado, ser pisado, entre tantas outras coisas. Mas agora eu é quem manda e você me obedece. Ele se torna o quê? Um abusador. Abusador. Olha só, muito então, triste tem isso. Muito triste. Infelizmente, existem muitas pessoas que galgam o ministério e é louvável, que Paulo diz que boa coisa faz, mas nós temos que pensar, qual que é a motivação? Exatamente. Qual é a minha motivação? Mas tem pessoas que elas estão buscando o quê? Trazer para fora tudo aquele que ele foi abusado, que agora é minha vez. De mandar. De mandar. E quantos líderes, quando pessoas galgam qualquer ministério na igreja, começam a pisar nos menores? É complicado. Eu falo, é muito complexo, queridos. Nós estamos falando sobre trauma religioso e a pastora Rayane, como pastora, como psicanalista, não está aqui batendo em líderes. Ela está falando num contexto completo. Seja líderes, liderados, seja ovelhas, seja onde você estiver dentro deste contexto religioso, se você tem alguma dessas características, acende aí, ó, a sirene, e você é livre. Que algo está errado. E entenda, você é livre, porque Jesus nos libertou. Ele nos deu a liberdade. Se o próprio Jesus não me escraviza e me dá o direito de dizer não para ele, por que um homem me tolhe esse direito? Se o próprio Salvador, ele fala que ele veio para nos libertar, me dá o direito, e olha que essa é uma liberdade muito séria, ele pagou, ele deu amor, ele fez tudo por mim, mas ele me dá liberdade. Se você não quiser me seguir, nós vamos colher consequências,
mas eu tenho a liberdade de escolha. Porque eu, como Exatamente. líder, ou eu, um liderado que seja, eu vou tolir a liberdade de alguém. Sabe uma outra característica? Vamos embora, que é muita coisa. Bora, vambora. Os ensinos que levam as pessoas a um estado emocional negativo. Vamos lá. A pessoa sente você, pecado, pecado. Não estou passando a mão em pecado, entendam. Não. Pecado vai continuar sendo pecado. Mas ele que te leva assim, você é pecadora. Você não merece estar aqui. Aquelas mensagens que vão, em vez de te trazer vida, Vida não, traz morte. traz morte. Porque o pecado é para ser trazido à tona, mas entenda, Cristo venceu por nós e nós temos alguém que nos ajuda a vencer esse pecado. Mas é uma mensagem que você é culpado, e a pessoa se sente tão. Eu sou tão pecador que eu não mereço estar aqui. Vamos lá. Ele traz aquela tristeza na alma porque ele não consegue agradar a Deus, porque ele é tão pecador, Deus não Se vai me acha aceitar. indigno. Se acha Indigno. indigno. Até de cear. Nunca merecedor. Nunca chega no momento da ceia, tem pessoas que não querem ceiar porque elas se sentem indignas, porque ela é tão pecadora, Qual de nós não somos pecadores? Não tem ninguém santo. Nós somos Todos santificados. pecaram. Todos. A Bíblia é Todos. clara. Então, essas mensagens extremamente negativas, vamos lá, você não consegue, você não está preparado, você não pode, e vamos, tantas outras palavras, me ajuda aí, Luke, porque Nossa, não é o não é o tempo. Deus me falou que não chegou o teu tempo. Vai pro teu quarto orar mais. Vai lá pro monte orar mais. E você começa a pagar penitência por aquilo que você quer, sendo que Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário. Não é que você não justamente, tem que orar. Não é que você não tem que buscar. não Não é é que você não isso. tem que se separar em santidade. Não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de mensagens pessimistas que te levam exatamente para um lugar onde você não se reconhece, você não tem, fica sem identidade. E o púlpito metralhadora? Olha isso. Mais uma. Vamos lá, sentamos, eu sento com com meu líder, não precisa às vezes nem ser o pastor, mas o meu líder, eu chego, estou pedindo ajuda. Eu tenho algo que eu preciso de ajuda. Aí aquela, vamos dizer assim, aquela confissão, aquele pedido de ajuda se torna uma mensagem de púlpito direcionada, matando, acabando com a pessoa. A pessoa sai de lá, meu Deus, sentindo o último dos pecadores, né? E usa exatamente a A história, né? Isso é história. muito. Claro que existe homens e mulheres de Deus que recebem revelação na hora de pregar, prega Sim, alguma coisa que a pessoa pode mas estar vivendo, vendo, mas não mas utilizar a vida pessoal de uma pessoa que está sentada no banco e transformar aquilo numa palavra. e quando Deus faz isso, Deus traz, ele convence, o Espírito Santo sabe que está sendo falado, com a pessoa que está sendo falada, ela fala comigo. Mas só que Exatamente. ele, do mesmo jeito que ele traz, ele revela, mas ele traz a cura junto. Porque Deus não faz isso para Exatamente. expor pessoas, ele traz isso para trazer a cura e não uma exposição de pecados. Olha aqui Exatamente. alguém dizendo assim, dizendo que Deus vai matar porque a pessoa está em pecado. Olha que sério essa frase. Muito sério. É muito Verdade. sério isso. Então a gente tem que detectar isso. E isso a pessoa olha assim, meu Olha, Deus, que pastora, tem Deus é gente esse? falando, eu vivi isso. Não, existe muitas coisas, querido, mas vai lá, pastora, pode ir. Então, assim, e por isso que eu falo, o evangelho liberta. Nós devemos cuidar. A igreja, ela tem que ser cristocêntrica, porque Cristo tem que estar no centro. Mas vamos mais para mais uma. A pessoa que frequenta um ambiente que possivelmente, vamos lá, nós falamos já do círculo social, que nós incluímos lá. Bom, vamos falar de aparência. Vamos Ótimo. falar de algumas mulheres que não podem se arrumar, mulheres que não podem porque é pecado. Jezabel, uma mulher que poder arrumar o cabelo. Gente, olha, quem segue isso não tem problema, tá tudo bem, mas entenda, eu não posso imputar um pecado por causa de doutrina. Isso mesmo. Dizer que a pessoa é pecadora, tá, gente, e humilhar a pessoa por um simples passar um pó, um blushzinho, que às vezes ela não tá num dia muito Um bom. batom.
Um batom. Menino, Jezabel, você... Vamos lá. Eu não vou nem usar o outro termo. Espírito, Um pinto de... não, é espírito de Espírito de Jezabel, não, é de Jezabel. verdade. Então, Exatamente, de é, dominadora, de sedutora e tudo mais. Claro que nós sabemos que existe pessoas que, né, que passa muita sedução no sim, jeito de nós não ser, estamos mas falando... não é o caso Não é de o você caso. virar para uma pessoa e dentro da igreja, dentro do, olha, essa pessoa não se enquadra porque ó, ela deve estar cheia de demônios. Você viu a cor do batom dela, você viu a roupa apertada que ela está, você viu o jeito que ela se veste e não aceita a pessoa, porque a Gente transformação do não é o céu. homem que faz, é o Não. Espírito Santo, gente. E às vezes a pessoa chega, a única roupa... Gente, eu já escutei testemunhos assim. A única roupa que a pessoa tem é aquela. Porque ela veio, vamos dizer, do mundo. A única coisa que ela tem é aquilo. E ela não tem dinheiro, às vezes, para comprar outra. E aí os santarrões começam a massacrar. Começam a massacrar. E a pessoa, ela não tem, você não sabe a realidade dela. Ela não tem. Exatamente. Gente, eu por causa de uma calça jeans, eu já recebi, eis que te digo, que Deus está mudando o seu guarda-roupa. E eu falava, amém, receba a roupa nova, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas tem pessoas que elas se sentem Sim. humilhadas, entendeu? Tem pessoas que se sentem... E o que que um batom vai dizer quem eu sou? Uhum. E nós devemos tomar cuidado com rótulos. A mulher, quanto mais feia, mais espiritual ela é. E desde quando a espiritualidade tem a ver com... Eu não estou falando de uma vaidade excessiva, eu estou falando de uma vaidade saudável, porque é necessária para o ser humano. Uma mulher, quando ela... E quantos casamentos se acabam por causa disso? A mulher Exatamente. começa a andar igual um negócio, um tribufu, e o marido extremamente alinhado. E, gente, a gente Porque abre dizem que é portas. vaidade, pura vaidade, nada mais do que E a por que a vaidade, vaidade é só para mulher? né? É sério? A vaidade é só para mulher. A vaidade não é para o homem. O homem pode andar com a barbinha feita, e ele tem que andar. Ele anda de gravata, ele anda, vamos lá, no terno. E não estou dizendo que tem nada errado com isso, tá, gente? Eu só estou falando que um homem pode andar bem, mas a mulher não. Porque ela está com vaidade excessiva. E a mulher é tão massacrada, é tão pisada, que ela vai se sentindo tão pecadora. E isso, ela começa, a autoimagem dela vai acabando. A Fica autoimagem uma baixa autoestima. enorme. A pessoa passa na rua, ela se sente menor que uma mulher que. E o valor dela não está naquilo, mas ela precisa daquilo. A mulher precisa se olhar no espelho e falar assim: nossa, eu estou bonita hoje. Eu não estou falando de nada abusivo, estou falando de algo natural, necessário para o ser humano, mas que é muito massacrado em alguns ambientes, né? Pastor, deixa eu fazer uma pergunta antes de você Fale, continuar. Isso não explicaria um pouco de fanatismo? com certeza. Extremo. Levando uma pessoa. Porque, tipo assim, Cristo, quando você vai para a Bíblia tentar viver exatamente. Olha, por exemplo, eu acho que foi você mesmo que trouxe essa palavra, não tem muito tempo. Uhum. Foi os 2 maiores mandamentos deixados exatamente para nós: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e amar o próximo como a ti mesmo. Tá. Aí, tendo esses mandamentos de amar o nosso próximo, de amar verdadeiramente, é viver este amor real, né? O Sim, verdadeiro amor, sim, de aceitação, menos crítica e mais amor. É mais ou menos isso que nós estamos trazendo, né, para as pessoas, para com não entrar certeza. exatamente dentro desse trauma religioso. Justamente. Nós encontramos pessoas doentes dentro de um fanatismo, dizendo que é bíblico e não é bíblico. Pegam textos isolados e fazem daquilo Exatamente. ali uma doutrina. Exatamente. E a lei foi resumida nesses 2 mandamentos. E a Bíblia ainda diz mais no Novo Testamento: aquele que quer seguir a lei, que cumpra ela inteira. Nenhum de nós conseguimos Exatamente. cumprir a lei inteira. Somente Cristo. Então, por que eu vou pegar metade da lei, parte da lei, vou... Entenda, eu não estou passando mão em pecado, eu estou falando que as pessoas querem impor porque é mais fácil eu viver pela lei do que... Porque a graça é desafiadora. A Olha só. graça, eu tenho que olhar para o meu próximo conforme a necessidade dele. A graça me desafia a passar por cima do meu ego para aceitar o meu irmão. Então, essa graça
ela é de graça, esse amor, só que esse amor é desafiador, porque é fácil eu amar quem me agrada. É muito É muito fácil. Você amar quem te fácil. elogia, Quem te amar quem te, elogia, né, quem tá massa, perto de massa, você. que faz tudo aquilo Não, que eu quero, tudo que eu mando, tudo que eu exatamente. coloco sem questionar. É fácil amar. Agora, ama aquele que chega e fala assim, não concordo. E você vai falar, mas por que você não concorda? Não, não concordo. Então você não, não tá seguindo a Bíblia, porque você está sendo insubmisso. Se eu estou falando para você que é assim, você tem que aceitar. Que a Bíblia É dessa diz forma. que sede submissos aos seus senhores, aos seus líderes, mas eles esquecem que tem uma vírgula e que coloca no Senhor. Tudo Exatamente. aquilo que passa do Senhor, no Senhor, É tá fora. arbitrário, É é arbitrário. tirano. Aí é tirano. E tem muito, acontece muito, infelizmente. Então, quando acende essa luz, começa a ver se a pessoa começa a passar, ou ela vai para a igreja por tanto medo de ir para o inferno, que ela é tão pecadora, e Ela ela tem não, muito medo de ir muito, pro inferno. Então eu tenho que estar lá na igreja, porque senão eu vou pro inferno. Eu tenho que ir lá na igreja, porque senão eu vou pro inferno. um É trauma. exatamente isso. E quando ela sai, ela já está no inferno. Aí, cara, já estou no inferno mesmo, vou terminar. E a pessoa acaba se perdendo muito mais. É sério isso, gente. É muito sério. Nós estamos colocando para fora da igreja pessoas muito boas, que elas precisam somente ser amadas. Às vezes elas não foram amadas no seu ambiente familiar, elas não foram aceitas no seu ambiente familiar, elas só querem ser aceitas, elas só querem ser. E o que a gente faz? Também é que você não se encaixa, Exatamente. né? E as fofocas? Gente, aí eu não estou falando de líderes, estou falando de pessoas comuns. Porque eu não aceito o Exatamente. seu jeito, Luciane, porque você é expansiva. Eu falo assim, você tá vendo ela? Nossa, olha, enxerida. E começo a inventar coisas sobre você, porque como eu não te aceito, eu começo a te diminuir, denegrir a sua imagem, porque eu não Exatamente. consigo ser como você. E nós devemos tomar muito cuidado, e isso é bíblico, gerar contenda entre irmãos. Mas só que nós, nessa competição desenfreada por uma santidade excessiva, nós massacramos irmãos. Gente, devemos Exatamente. cuidar muito disso. Então, viver esse verdadeiro amor, ele é desafiador. E o Senhor abomina, né? Está em Provérbios. O Senhor Sim, abomina pessoas que trazem fofoca. Não, vamos para a Bíblia. Abra aí. Vamos abrir, pastora. Vamos abrir. Eu gosto muito. vamos lá, Vou deixa eu... mostrar, pelo menos, vamos deixar Você esta tá com noite. a Bíblia aí, Eu vamos lá. tô com a Bíblia aqui. Vamos abrir em Provérbios. Abre sua Bíblia aí em Provérbios, querido. Vamos mostrar para você se realmente o que a pastora está dizendo não é bíblico. Salmos, depois de Salmos, que está no meio da sua Bíblia, você entra no livro de Provérbios. Oh, glórias! Está aqui. Tô abrindo aqui no Muito computador. bem. Provérbios 6, capítulo 6. Abre a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6. A gente não é de abrir Bíblia nessa live, né? Essa live é mais de conhecimento, mas é tão importante trazer para vocês verem que a gente não está fora daquilo que Não, a pastora Rayane está trazendo para você essa noite. Ela está trazendo como psicanalista, principalmente. Mas é bíblico. Tá dentro da Bíblia. Deixa eu ler para vocês, tá bom? Provérbios capítulo 6, versículo 16. Olha só. As 6 coisas que o Senhor odeia. E a sétima coisa, ele detesta. Em outras versões, ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o fazer o mal, mal, a testemunha testemunha falsa que falsa. espalha mentiras. O Senhor, ele abomina, ele detesta. E olha só a última. E aqueles que provoca discórdia entre irmãos, Isso é bíblico. que fica falando mal um do Abominar outro. E e não é só dentro da provocando igreja. Lá fora, pessoas fora. lá de fora, você fica falando de pessoas lá de fora também. Isso o Senhor abomina. E Pode continuar, complementar, pastor. eu, não, é isso.
Nós pegamos para a Bíblia, nós não precisamos falar nada. Só que nós devemos tomar cuidado com isso, porque eu pego o rasgo. Se você não quiser seguir, tá tudo bem, a Bíblia tá ali. É só rasgar e segue a sua vida. Mas isso pode gerar traumas severos e terríveis em pessoas e pessoas saírem da igreja por causa disso. Por isso Deus abomina. Exatamente. Porque é muito sério isso. É muito. Muito. Vamos lá para um que é legal. Vamos para uma outra característica, Luciane? Pode falar. Manda, pastora. Vamos lá. Pensamentos distorcidos com relação à sexualidade. Olha Quantas, vamos dizer, instituições colocam a sexualidade como algo pecaminoso. Não pode, não pode, não pode, não pode, não faz, não faz, não faz. Gente, antes do casamento, sim. Mas depois, quando você casar, faz. Porque não é pecado, não. Só que tem pessoas que foram tão massacradas com tudo é pecado na sexualidade, que quando ela chega no casamento, ela não consegue ter uma relação com o esposo, porque ela se sente pecadora. Indigna. Não, porque o sexo é pecado. Exatamente. O sexo é pecado antes do casamento, mas no casamento ele é bênção. E tem que ter, porque Paulo diz lá no Novo Testamento, não se aparte o homem da mulher e nem a mulher do homem. Exatamente. Então, os pensamentos distorcidos quanto à sexualidade é tão impregnado como pecado que quando a pessoa ela está na posição de poder, ela não consegue. Eu poderia entrar nesse tema bem mais profundo, porque tem mulheres e homens que têm problemas seríssimos no casamento, porque tem coisas que é dito que é pecado que não são. Olha só. Porque Isso, hein, muito forte. A sexualidade coloca de uma maneira tão errônea, tão assim, se você vai lá para Cantares, gente, Cantares, ele fala de uma maneira poética, mas ele não está te falando de outra coisa a não ser de uma relação entre um homem e uma mulher. Exatamente. E está falando de coisas que são boas para se fazer. O sexo, entendam, gente, é pecado. Antes do casamento. Fora. E fora do casamento. Não vamos falar nem antes. É antes e fora do casamento. No casamento ele é benção. Tem algumas atitudes que são pecados, é que fogem os costumes naturais. Eu não vou me adentrar nesse tema, mas entendam, existem carícias, existem coisas que pode, você deve. Só que é colocado como pecado, que não pode. E a pessoa tem uma vida tão assim, que quando surgem essas situações, ela se sente pecadora. Indigno, eu não posso. E a pessoa não consegue. Tem denominações que colocam o prazer como pecado. Pastora, é engraçado, né? Sabe por quê? Porque existe muitos casamentos, né? Que nem tem essa vida muito sexual. Porque o casal em si acabam se desgastando, nem tendo vida sexual exatamente, por mulheres, vai chegando, falando, não, eu já estou numa idade, já não dá mais, não, eu não penso dessas coisas, eu tenho outras coisas para me preocupar, e o casamento, muitas das vezes, aí o homem sai de casa, o homem procura fora de casa, e ele que não presta, porque muitas das vezes a mulher, ou vice-versa, o homem, exatamente por uma religiosidade em relação absurdo, a esse fanatismo, por não deixar exatamente na hora da lista ali o casal vivendo ali no seu ninho maravilhoso, santo, que poderia estar vivendo algo maravilhoso, fantástico, aquela coisa assim. Claro que existem pessoas, nós sabemos que existem pessoas que foram abusadas, pessoas que precisam de terapia, são pessoas que precisam romper muito na área sexual, mas existe sim muitos casamentos que estão acabando porque é colocado exatamente um nível que até aqui, daqui não pode, e a pessoa simplesmente, tudo é pecado, eu não posso, nem tem relação com o cônjuge. E chega a ser aquele ponto só para filhos, e o filho já cumpriu o meu papel, e justamente leva adultério, e esse adultério pode gerar depressão. E você está vendo com quantos traumas, quantas coisas podem acontecer que pode gerar depressão. Mas, pastora, você já ouviu falar? Eu não sei se você já ouviu falar, me perdoe estar te interrompendo, mas é tão fantástico esses papos, eu acho fantástico. Diz que existe culturas, né? Eu não vou dizer exatamente aqui, né? Porque só para a gente poder pensar um pouquinho, existem culturas que a mulher é somente para
dar à luz, ter filhos. E depois que ela dá à luz 2, 3 filhos, fica um em cada quarto e não tem mais nada, porque a mulher... Existe culturas Tem. assim, você já ouviu falar? Já tem culturas, inclusive, que a parte da genitália feminina que gera o prazer, ele é cortado para que ela não Olha só, tenha. exatamente, E é para religião, tá? É feito isso exatamente. de caráter religioso. E você pode ver que isso não tem nada a ver com o cristianismo. Nós estamos falando de religião. Tem mulheres que o clítoris ele é cortado para que ela não sinta prazer, porque ela não serve, ela não pode. Porque é pecado. É pecado. No caso deles, eu não sei como eles chamam, mas seria coisa errada, não pode. A mulher. Exatamente. Então, existem culturas que fazem isso. A mulher, ela só serve para satisfação do homem, ou ela não pode ter prazer, porque ela é pecado, ela é suja, né? Ela tá... E isso traz consequências terríveis para o casamento. Vamos trazer Depressão, pastora, depressão. de verdade, traz depressão para uma Quantos. mulher ou para um homem. Ele começa a questionar. Existem homens que não querem estar dentro da igreja pela religiosidade e Verdade. fanatismo da sua esposa, do seu cônjuge, Do, ou vice-versa. Existe isso, porque o existe. pecado é tão gritado em cima. É pecado, é pecado, é pecado, é pecado, que a pessoa acaba simplesmente achando que não pode viver uma história linda de Vida de amor amor. com Construir seu, algo com seu marido maravilhoso, dentro das quatro paredes, porque é pecado. porque é pecado. E isso é algo que não é, gente. É para nós. Exatamente Eu costumo isso. dizer que é o Casais vivendo bônus. como irmãos. Exatamente Muitos, isso. muitos. E mulheres que elas não conseguem, porque foi tão incrustado que ela não podia, que ela não podia, que era pecado, que era pecado, que era pecado, que quando ela casa. E às vezes, na parte da adolescência, não pode, não pode, não pode. Você não sabe o quanto. A gente não tem que falar não pode. E tem que explicar o porquê. Olha, pode, mas no momento certo, na hora certa. Se eu colocar muito não pode, porque no cérebro pode gerar assim, isso é pecado, isso eu vou para o inferno. E quando ela casa que ela pode, ela só lembra da frase não pode. Então, toda vez que ela vai ter uma relação com o esposo ou ele com a esposa, ele se sente sujo porque o sexo é colocado de uma maneira suja, pecaminosa. Olha só. E naquele Uhum. momento pode. Então é ensinado de uma maneira, é assim, a intenção é boa, mas de uma maneira errada. Vamos dizer assim, Tá. né? Nós Tem temos que mais, aprender. pastora? Vamos, que já É deu uma só hora e tem muita coisa pra rapidão para a gente gente falar. vamos lá. Pessoas que são impedidas de estudar, pessoas que são impedidas, porque Jesus está voltando. Então eu não preciso estudar, não preciso tentar, Jesus está voltando. Gente, Jesus está voltando, sim, mas nada impede de eu me desenvolver. E tem sistemas religiosos que não querem que você estude, porque quanto mais você aprende, mais você pode questionar. E é mais difícil de eu manipular. É mais fácil eu manipular pessoas que não têm conhecimento do que pessoas com conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo Exatamente. perece por falta de Por falta de... conhecimento. E Exatamente. nós não estamos Oséias. falando somente do conhecimento bíblico, porque tem outras coisas que vão me libertar. Eu sou tolhida de ir assistir uma pregação numa igreja que me convidaram, ó, vai ter um café, vai ter um culto de mulheres, vamos lá. Não, você não pode ir, porque vai que eu escuto algo lá que vai me acender a luz e vai me libertar dali. A Exatamente. gente não tem que ter medo disso. Nós não temos que ter medo disso, entendeu? Mas as pessoas passam a ser, não posso sair da minha igreja porque é pecado, estou em rebeldia. Então as pessoas são tolhidas de ver outras pregações, de ver outras mensagens, outros pregadores, porque De estudar teologia, pastora. pode. Existem igrejas que não têm curso teológico na sua igreja, não tem curso de discipulado Impedem na as sua pessoas de igreja, fazer e isso. impedem as pessoas de estudar, de conhecer a Bíblia, exatamente para elas entenderem que elas são livres em Jesus, que a Bíblia não é tudo aquilo que eles estão dizendo lá naquele altar. Muitos estão em cima daquele Muitos. altar, ficam ditando versículos decorados, mas não vivem aquilo e não quer que você descubra a verdade. Aí eu Então, sempre proibigo. bate no mesmo No mesmo versículo, a versículo. mesma mensagem, E se você sabe? fizer, Jesus você te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, mas Jesus quer te libertar. Jesus te ama, mas justamente ele veio para te salvar. Jesus te ama, mas tem muito muito mais e mais. infinitamente mais para E eu sua vou falar para vida. você, a salvação é o start, ela não é o fim. Lembre-se bem dessa frase. A salvação é o início da caminhada, ela Exatamente. não é o fim. Então, quando você é salvo,
você começa uma caminhada de transformação de glória em glória, até que Jesus venha. E ele pode vir para mim primeiro, para você primeiro, mas é até que Jesus venha. Então, ela é o início, ela não é o fim. É um Eu não passo, é um processo, né, processo. Eu pastor? não passo a minha vida buscando a salvação. Eu sou salvo e busco a minha transformação A em salvação Cristo. é pela graça, amado. Ouça isso! É pela graça, não é por aquilo que você faz. É pela graça. Jesus já te salvou. Basta você confessá-lo. Nada mais. Você não precisa ficar fazendo coisas. Não é por coisas que você faz que você é salvo. É muito maior do que É vocês muito possam maior do que imaginar. isso. Vamos Pode lá, falar, pastor. legalistas, Oh, opressores, oh. castradores, onde os líderes religiosos empoderam pessoas pelo poder aquisitivo. Olha. Gente, a questão financeira, tem pessoas que, por ter dinheiro, às vezes elas sofrem um bullying dos próprios membros, porque querem, ele tem dinheiro, ele não pode, ele é pecador, porque o dinheiro é a raiz de todo pecado. Não, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro não traz. O dinheiro, às vezes, na verdade, ele revela o meu caráter, porque que eu tenho Sim. poder. Só que existem alguns líderes castradores, porque eu quero aquela pessoa comigo, eu começo a empoderar quem tem dinheiro para que ele me dê mais dinheiro. Isso é sério, gente. É seríssimo. É É seríssimo, seríssimo. porque começa a dar um poder e as pessoas começam a se sentir semideuses. É muito Olha sério. só. Isso é É muito chamado. sério. É chamado. Trabalhar na obra é chamado. E entendam, eu gosto, para a gente fechar, para vocês entenderem, uma igreja saudável, só para a gente fechar, uma igreja saudável. Nós estamos aqui no meio de muitos cristãos, mas ou não cristãos. Um ambiente saudável é aquele que vai Isso. tipo um ambiente saudável. Nós falamos de várias características, tem outras, viu? Mas essas são as principais. Se Um você viu essa live ou vai compartilhar essa live é polêmica. Eu disse para vocês que esse tema já é falado pela segunda vez. É segunda, né, pastora? Comigo é a segunda vez, né? É a segunda vez. Se vocês quiserem mais um pouco sobre o assunto, sobre trauma religioso, você fala aí que a gente traz outras questões. E nós podemos trazer outras questões na parte da liderança, na parte sexual, de abusos que acontecem, abusos de crianças, abusos de mulheres, que o sistema abafa. E mulheres sofrem. E, gente, tem vários outros traumas. É seríssimo. Eu tô falando isso tudo, gente. Vocês podem perguntar assim, mas Lu, você está trazendo isso dentro do SOS Oração? Sim, porque existe muita gente que está em depressão e tem crises de ansiedade. Existem pessoas que estão tendo exatamente síndrome do pânico, pessoas que estão pensando em suicidar-se, exatamente por abusos. Abusos. Entram dentro do quarto, fecham a porta, fecham a cortina, se trancam dentro do quarto porque se sentem exatamente desrespeitadas, se sentem exatamente, entendeu? Violadas no seu direito de ser, da forma de ser, não são respeitadas. Então nós temos realmente que trazer isso. É polêmico. Somos cristãs? Sou cristã, faço parte da Igreja Reino Church, eu sou diaconisa, a pastora Rayane, ela é pastora, mas ela também é psicanalista. Então, olha só, nós estamos aqui, não estamos denunciando líderes, nós estamos aqui abrindo seus olhos, que Jesus tem coisas muito maiores e melhores. E você precisa abrir, porque às vezes a pessoa pode... Tem pessoas que estão dentro da igreja, assistindo de púlpito, vendo o seu abusador pregar. Que Deus é esse? Exatamente. Você tá entendendo? Eu tô falando, tem líderes narcisistas que massacram. E vocês não conseguem, a pessoa não consegue identificar, porque ele tem uma aparência de santo, mas no particular, lá embaixo, ele acaba com os liderados. Então tem tantos outros traumas. Gente, eu trouxe os principais, assim, bem raso, mas é mais profundo. E quando entra nessa parte de abuso, é muito sério. Existem mulheres extremamente traumatizadas, porque quando ela foi pedir socorro, o sistema abafou, falou assim, não, a culpa é sua. Não posso denigrir a imagem no ministério. Aí o que eu faço? Eu abafo o caso e o líder continua lá, em vez do líder joga o problema para debaixo do tapete. Exatamente. E é isso que sério acontece. isso.
E tem, gente, tem. Eu sou pastora, eu não estou batendo, mas é porque para quando você entende esse ambiente opressor, você tem que entender que você é livre, Cristo te libertou. E essas questões são muito sérias. Vamos falar rapidinho, porque eu estou vendo aqui o tempo. Tem pessoas que querem uma outra live. Pastor, eu já quero fazer o convite para você. Você, como pastor e psicanalista, você voltaria no SOS Oração, trazendo esse mesmo tema, trazendo exatamente isso para as pessoas? O que as pessoas poderiam fazer? Mandar talvez perguntas para você sobre o tema, sobre o que é, para a gente fazer mais uma live mais de bate-papo. Pessoas que sofreram algum tipo de abuso que nunca foi falado, que ela escondeu por vergonha, porque colocaram ela como pecadora e o líder continuou lá. E eu não estou falando só de pastor, viu? Eu estou falando de líderes mais baixos, de outros escalão, entendeu? Então, pode mandar para você, falar assim, eu queria saber mais nessa área. Mas isso aqui, eu sofri isso. Mandam para mim que a gente elabora exatamente uma live falando sobre trauma religioso, exatamente dentro daquilo que você quer saber, se realmente... Mas olha, queridos, compartilha essa live com o maior número de pessoas. As pessoas precisam compreender o que está acontecendo com a vida delas. Jesus está voltando, sim. Ele está às portas, sim, mas ele vai levar uma igreja saudável. Ele vai levar uma igreja viva. Uma igreja que não está morta, morna, da depressão, dentro de uma igreja doente. Não, ele falando quer em pessoas depressão, saudáveis. Vamos falar rapidinho em depressão? Quantas pessoas estão em depressão por um momento, às vezes por um problema patológico, porque nós sabemos que a depressão ou por algum outro trauma, você não tem Deus. Você não está Foi falado para mim que eu isso. estava com demônios quando eu disse que eu estava em depressão dentro da igreja? Tem que orar e tem que expulsar esse demônio da depressão. E a depressão não tem nada a ver com demônio. É algo que é psicológico e envolve tantas outras coisas. Você não está orando direito, você não tem fé. Não tem comunhão com Deus. Não tem. Gente, a pessoa em depressão às vezes não consegue nem orar. Não consegue nem orar. Exatamente. E como é que coloque aí, se você quer novamente essa live, coloque que você quer novamente, a gente traz para vocês. A pastora Rayane está aqui aberta exatamente para esclarecer a sua dúvida. Mande sua pergunta para mim. Nós vamos elaborar no próximo mês uma nova live com o tema trauma religioso. Queridos, a gente não está aqui falando da religião evangélica, presta atenção. É dentro de religião, é dentro de todas as religiões. Abrange todas. Todas, porque o abuso sexual não acontece dentro da igreja só, não. E várias outras. E você não pode falar, a mulher, principalmente a mulher ou uma criança, ela é extremamente massacrada. Exatamente. E tem meninos também que são abusados. Exatamente. Então, é muito sério isso. Vamos falar rapidinho do ambiente saudável? Vamos, bora lá. Vamos lá. Um ambiente que te incentiva a crescer, a desenvolver o seu perfil comportamental naquele momento. Aceita você como você é. Aceita você como você é. E trabalha esse desenvolvimento, cada um na sua individualidade. Não impede o seu ir e vir, porque você é livre. Cristo te libertou. Vamos lá. Cristo no centro. O principal. Gente, o dia que o homem estiver no centro, você acende uma luz. Porque Cristo tem que estar no centro. Aleluia. E nós, inclusive os líderes, servimos. É algo que nós falamos muito na nossa igreja com relação... Nós servimos juntos com vocês. Exatamente. Cristo é o centro. Não ele que tem que ser servido, não? Ele que não, é ele, porque ele veio para servir. Exatamente. Por que eu estou vindo para ser servido? Então tem muitos líderes que eles pregam aquele, não que você não vai honrar, mas é honrar uns aos outros. Não está falando só, o princípio da honra vai além, não é honrar somente líderes, é uns aos outros, o princípio da honra. Então, Cristo tem que ser o centro. O dia que Cristo sair do centro e todos nós servimos. Eu não estou com a Bíblia. Em Apocalipse, quando eu falo lá em Apocalipse, fala para mim, lá, acho que no capítulo 2, rapidão, que fala dos castiçais. Vamos lá. Que Jesus está no centro, os castiçais. Vamos lá, vamos Apocalipse. Deixa eu lembrar. Vai estar acho que no 2 ou no 1, deixa eu só achar aqui. Então,
Para você, é muito sério, gente, isso. A questão. Deixa eu entrar em Apocalipse 2, que ele fala, começa lá na igreja de Éfeso, um pouquinho, que ele vai falar sobre os castiçais. Vamos lá, deixa eu ver aqui, se é revelação de Cristo, mistério das 7 estrelas, vinha até. Tá no 2, acho que 1. Tá. Dos 7 castiçais de ouro, 7 estrelas. Vai lá, por favor, pro 2. Uhum. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e sua Não, perseverança. não, não, Não? não. Não, é onde vai estar no 1 mesmo, onde ele fala que ele está no centro. Eu vi e ele estava e os castiçais em volta. Acho que vai estar no 1 mesmo. Deixa eu ir com mais calma, porque eu estou preocupado com a hora. Vamos lá, quando ele está falando, Vambora. João, eu vi, Alfa e Ômega, virei sua cabeça, saia a espada aguda, só um pouquinho. Desce. Os 7 castiçais são as 7 igrejas. E figura a igreja. E Cristo está no centro dos castiçais. Inclusive, a igreja de Éfeso foi retirada. O castiçal dela Exatamente. foi tirado. Eu não vou conseguir achar agora. Mas, enfim, por causa do tempo. Pastor, aqui na minha versão, é a versão NVI, está dizendo exatamente assim, contra a igreja de Éfeso, fala assim, ó, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Desculpa, lê novamente, por favor. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor, né? Lembre-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Do lugar. Dele. Do lugar dele, mas é porque os candelabros, Cristo tem que estar no centro. Exatamente. Sempre no centro. Se ele sair do centro, tá errado. Então, é só para, se você quer olhar, Cristo sempre tem que estar no centro, mas busque a verdade. Exatamente. Gente, tem coisas que é coisas de homem, não está na Bíblia. Se você não achou, tem alguma dúvida, vai para a Bíblia. O seu manual está ali. Não fique somente em pregações de homens. A Bíblia é para isso, para te libertar. É o conhecimento, é o manual que Cristo te deu. Exatamente. Só que o problema é que as pessoas estão envoltas de homens, somente do que homens falam, e o homem é falho. Maldito o homem que confia no homem. É bíblico. Eu não estou falando que todos os líderes, não, tem líderes maravilhosos. Eu estou dando sinais de lugares que possam você estar sofrendo algum tipo de abuso. E a religião, ela traz algo para o ser humano que ele precisa pertencer, ele foi criado para adorar. E ela é benéfica, mas a religiosidade com coisas humanas é que traz o mal. E desde Cristo combateu isso. Exatamente, a religiosidade. A religiosidade, porque gente, eu não sou nada, Cristo é tudo. Aleluia! Eu sou glória a Deus. Transformada todos os dias. Não é porque sou pastora que eu sou melhor do que ninguém, eu sou tão transformada quanto qualquer um outro. Exatamente. Então, se você somos servos. Servos do Deus vivo, servos. Então, vamos nos atentar para isso. Isso tem tantas coisas. Então, se você viu, se identificou de alguma forma, alguma coisa, começa a acender uma luz. Fala, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou vivendo verdadeiramente o verdadeiro evangelho? Aquilo que Cristo ensinou? Será que realmente eu estou fazendo? Será que eu estou servindo homens ou estou servindo a Deus? Porque Você
Servindo o reino de O Deus, pastora. reino Foi a de Deus. pergunta que o Senhor me fez no final do ano, que foi o meu testemunho-chave, né, da minha Sim, grande decisão. Foi o que o Senhor falou para mim. O Senhor falou: se retire realmente no final do ano, porque eu vou falar ao seu coração. E ele falou fortemente ao meu coração, queridos. Eu estava orando, e o Senhor disse: você está servindo homens, placas, ou servindo o meu reino? Foi uma pergunta, eu fui indagada exatamente dessa forma. E eu respondi que eu estava servindo o reino. Ele falou: não, você não está não está servindo o certo. meu reino. E eu estou na igreja, queridos, desde quando eu me entendo por gente, né? Então, assim, o que eu poderia dizer para vocês? Existe muitas pessoas que estão exatamente dentro da igreja, mas estão doentes, estão vendadas, estão amordaçadas, estão cativas a sistemas que prendem ela no E evangelho, impedem ela sabe? de crescer. Medíocre, impede ela de romper, e ela fica lá: estou orando a 10, a 15, a 20, o que será que o Senhor quer comigo? O que será que é o meu Querido, acorda! Vamos acordar, vamos despertar. A Vamos palavra, a despertar. resposta do seu chamado e do seu propósito está aqui, está na Bíblia. Vá para a Bíblia, vá para a Bíblia, entendeu? Que o Senhor vai responder para você. Sim, Ele achei o responde. versículo. Ô, glória! Fala aí, Apocalipse pastora. 1:13. E no 3. meio, 13. Tá. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Que ele fala: virei-me no 12, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi os 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, e é uma figuração da igreja. E ele viu no centro o Filho do Homem. Cristo tem Jesus que está no estar centro. no centro. Não é o Sempre. homem. Não é o Não homem. adore homens. Não busque glória para homens. Não fique aplaudindo homens. Porque o Busque homem em pode falhar Cristo. em Cristo. Exatamente. E se você Jesus olha, não vai falhar. não vai, não vai. Porque eu posso falhar. A Luciane pode falhar, mas Exatamente. Cristo não. E foi Por ele que isso que pagou as por pessoas isso. saem da igreja, pastora. As pessoas saem da igreja porque a decepção delas, as expectativas delas estão no homem. Quando as pessoas colocam expectativa no homem, elas não param a igreja, elas não fixam, elas estão ali amarradas naquele lugar, ou então não conseguem ficar. Exatamente porque a expectativa está no homem. Aí existe um monte de gente que está doente, saiu da igreja, está fora da igreja, não consegue mais congregar, que é algo que o Senhor deixou para a igreja. Temos que congregar. Sim. Aí o que acontece? Não consegue por quê? Por causa de Cristo? Não. Jesus não te decepcionou. Jesus não vai te decepcionar. Jesus é a sua cura. Jesus é a sua libertação. Jesus é a sua verdade. E você precisa de Jesus. O homem não. O pastor, a pastora, eu, qualquer pessoa vai te decepcionar. Porque somos humanos, carnais, de uma natureza adâmica, caída. Mas Jesus não vai te E decepcionar. nós temos que parar de endeusar homens. Exatamente. Parar de endeusar homens. E entenda, se você já está com algum tipo de problema psicológico, depressão ou qualquer um outro, não é pecado você buscar ajuda. Exatamente. Não é pecado você buscar um médico. Se você tem algum tipo de transtorno, bipolaridade, borderline, depressão, entre tantos outros, busque ajuda. Não é pecado. Exatamente. Médico não é pecado. Tem religiões que você não pode... É pecado ir ao médico. Porque se Deus não curar, não é para você ser curado. Não existe isso. Não o Senhor existe deixou a isso. ciência exatamente para nos ajudar e nos abençoar. Então você vai vendo que quando você vai falando, vai puxando mais coisas, porque é muito profundo, é muito amplo, é muito amplo. Nós voltaremos, pastor. O pessoal colocou aí: eu quero uma nova live com trauma religioso. Nós daremos. Mas antes da gente fechar, gente, pessoal, não saia. Prestem bem atenção, porque antes da gente fazer a oração para finalizar essa live, nós já passamos um pouquinho do horário, mas vale a pena você entender e compreender esse projeto maravilhoso que o Senhor trouxe exatamente ao pastor Márcio, a pastora Rayane, dentro da Reino Church.
e nós queremos apresentar esse projeto chamado Viva Moçambique, vivendo exatamente o verdadeiro amor. Eu quero dar a Amém. palavra novamente para a pastora para ela explicar mais ou menos o que é esse projeto Viva Moçambique. Por isso, fique ligado, você que já assistiu, quer dizer, não assistiu a live, Gomena Sai, não assistiu desde o começo, volte depois no término, eu vou estar salvando esta live, volte, assista, compartilhe, e se você quiser, coloca lá que você quer uma nova live dentro deste tema, trauma religioso. Pode colocar vamos voltar sua sim, pergunta. Coloca a sua pergunta, que a gente vai fazer um bate-papo legal. Se sofreu algum tipo de abuso, qual foi? Fala, nós não vamos revelar seu nome. Dá o seu mas testemunho. Porque às vezes isso vai libertar outras pessoas estão sofrendo o mesmo tipo de abuso que um dia você sofreu. Então, é algo muito sério isso. Olha aqui, a Silvia Monteiro. Shalom, shalom, Silvia, seja bem-vinda nesta live. Ela disse que Lucas era médico. Exatamente isso. Lucas era médico lá, exatamente na igreja primitiva, queridos. Se nós tínhamos um médico lá, exatamente, né, que está aqui registrado para nós na palavra. Então, fala para mim, seja sincero, quem não precisa de médico? Todos nós precisamos da ciência para nos ajudar, sim. E né? não é pecado. Não é. Pastora, vamos lá. Projeto Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. É um projeto que surgiu para nós mantemos 500, vou falar de uma forma bem simples, nós mantemos 500 crianças que estão divididas em 23 aldeias em Moçambique, numa região bem interiorana, cujo é difícil acesso. Então, eram crianças que estavam morrendo por fome e nós abraçamos esse projeto, nós criamos esse projeto para levar manutenção para essas crianças. E como você pode ajudar? Você pode se tornar um mantenedor, adotando uma criança no seu coração. Oh, glória! Nós fizemos uma média para dar 2 refeições para uma criança durante um mês, 2 refeições, uma média de 3.000 ienes por criança. Então, nós estamos buscando pessoas que é mensal, isso aí. Mas se você não quiser dar mensal, quiser dar uma oferta única, amém, não tem problema. Então, mas se você quiser se tornar um mantenedor, nos procure depois, inbox. Para as pessoas que se tornam mantenedor, nós temos um grupo de prestação de contas, que nós colocamos recibo, quanto nós mandamos, o que foi comprado, tem fotos, tem vídeos. Você pode acompanhar tudo online também pelo Facebook, porque o próprio missionário coloca bastante coisa, nós também, mas desse grupo é um grupo reservado para mantenedores. Se você quiser ofertar também, não quiser trazer a nós, você pode colocar nas nossas caixinhas que estão nos produtos brasileiros aqui em Oizumi, né? Exatamente, em Guma. Se você não, em Guma, tem na Churrascaria Paulista, no Quiosque Cibrasil e nós temos no Casablanca, né? Nesses 3 lugares nós temos nossas caixinhas de arrecadação. Então toda vez que você passar no caixa e ver lá, lembre-se, é para essa obra ali na África. Graças a Deus, de quando começou o projeto, no início ainda perdemos 5 crianças, hoje não perdemos mais nenhuma criança para fome. E você pode mudar a vida de uma criança. Exatamente. Eu costumo dizer, eu não mudo o mundo, mas o meu pouco pode mudar a vida de uma criança, o mundo de uma criança. E quando você fala assim, eu quero adotar uma criança, eu não posso adotar mais. Quando você dá esses 3.000, você não alimenta uma criança, você alimenta 500. 500 crianças, porque esse alimento é dividido, não é dado para uma criança e outra não. Só. Não é. Então você entenda, você não está somente adotando uma criança, você está se juntando a um exército de formiguinhas e alimentando 500 crianças. Exatamente. E tirando dessa zona de mortandade infantil pela fome. A fome dói. Exatamente. Então, isso é algo que o Senhor colocou no nosso coração. A igreja para fora, vivendo esse verdadeiro amor. Levando. Esse projeto foi aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e você pode fazer parte disso. É tudo Aleluia. Muito claro, é tudo muito bem explicado, é tudo transparente para você que quer participar. Se você não pode adotar uma criança inteira, 1.000 ienes, gorriaco, aquilo que você puder. Mas uma criança, lembre-se, ela não come um dia, ela come
todos os Todos os dias. Por dias. isso que nós convidamos e convocamos esse exército, porque nós levamos esse alimento mensalmente. É algo Exatamente. que nós não fazemos uma única vez. Nós fazemos todos os meses. É um compromisso que nós firmamos. E essas crianças esperam por isso. Elas esperam por esse Exatamente. alimento chegar. E é algo lindo. É Transforma a nossa vida. fantástico. Transforma a nossa vida. Você vê aquela criança comendo, aquelas crianças comendo. É algo que muda as nossas vidas. A gente acha que está mudando a vida Completamente. deles, muda a nossa. Não é verdade? Exatamente. O projeto é simples, é isso. Para mais dúvidas, é só entrar em contato com a diaconisa Luciane. Pode entrar em contato Isso. comigo, com meu esposo. Nós vamos deixar os telefones. Nos acompanhe pelo Facebook. É tudo muito claro, né? E É tudo um detalhe importante, pastora, que sempre é perguntado: ah, mas eu não quero fazer parte da sua igreja Reino não Church. Eu precisa. não sou cristã, eu não tenho como ser parte desse projeto, porque eu não sou cristã, eu não quero ser crente, eu não quero ir lá para a igreja. Queridos, nós não estamos falando de religião. Jesus não é religião. Não Nós é, nunca estamos foi. falando de um projeto real, um projeto para salvar vidas, chamado Viva Moçambique, vivendo o verdadeiro amor. Se E você quer fazer diferença e ser relevante o suficiente na sua geração, entre em contato conosco. O meu telefone é 090 6507 7072. Vou falar mais uma vez: 090 6507 7072. Tem aí o pastor Rayane, pastor Márcio Henrique Toda, temos a Reino Church. Por qualquer canal desse que você puder entrar no qualquer um. Messenger, entre e Ah, tire as suas não consigo dúvidas. ir no banco. Exa Entre em contato conosco que nós damos um jeito. exatamente. Não tem problema. Nós Exatamente. damos um jeito. Não consigo ir no banco, tem outra dificuldade. Só entre em contato. Se você sentiu no coração, Exatamente. se tocou no seu coração, entre em contato conosco. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada. E não tem nada a ver com religião. É algo Exatamente. que é humanitário, né? Exatamente. É Hoje isso. mesmo, por exemplo, ah, mas eu queria conversar melhor. Ah, por telefone eu não quero. Se você mora aqui na região, ou mora aqui em Ota, mora em Oizuba, Estamos quer dispostos. sentar com a pastora Rayane, quer sentar comigo, quer tomar um café, tomar um cappuccino quentinho, quer conhecer verdadeiramente esse projeto, nós apresentamos ele para Sim. você. Real! Olha, e a cores, nós mostrando para você o nosso grupo no WhatsApp, exatamente chamado Viva Moçambique, projeto Viva Moçambique, preto no branco. Não Sim. tem esse negócio de receber o dinheiro não vai, não, você vê comprando a comida. Queridos, pastora, fala que tipo de comida ainda nós estamos conseguindo comprar. Fala qual Nós tipo de estamos comida. conseguindo sanar a fome, mas não ache que é a comida. Eles têm uma farinha de milho, que eles chamam de chima, que eles fazem um mingau. Eles fazem esse mingau, eu não sei a que momento, que eles são um café da manhã, almoço, eu não sei. Eles comem esse mingau e arroz e feijão. Exatamente. Ainda não tem nenhuma mistura. É o arroz e o feijão e essa farinha de milho. Porque é algo que está começando e nós estamos ampliando. Esse é um projeto que não é para acabar amanhã, é um Não, projeto a para a curto, vida médio, toda. para a vida toda. Nós queremos levar dignidade para essas crianças e com o tempo, não somente o alimento, mas a escola e toda a manutenção. Mas a princípio, aquilo que nós estamos nós já conseguimos cessar a mortandade pela fome. Mas existem Exatamente. Mas N não o outras mês coisas. todo, né, pastora? Vamos Não, deixar isso bem ainda não. claro, né? Ainda não O conseguimos dinheiro que a gente manter. está conseguindo, só para vocês entenderem a verdade, a veracidade deste projeto. Nós temos aí um pouquinho mais que 30 mantenedores. Nós não temos muito mantenedores. Então, nós não conseguimos atingir assim a fome Ainda. deles os 30 dias do mês. Nós conseguimos exatamente ali num começo de mês matar a fome deles e depois eles esperam a próxima leva que a gente envia do dinheiro. Por exemplo, essa semana, a pastora Rayane, ela sempre deposita depois do dia 15. Assim que depois do dia 15, uns 2, 3 dias depois do dia 2, 15, 3 dias depois. ela está depositando dinheiro para Moçambique. Por isso, se você sentiu no seu coração de contribuir com 3 mil, com 1.000, ou ser um mantenedor mensal, fale conosco.
Faça parte deste projeto, faça a diferença. O verdadeiro evangelho foi escrito agorinha, eu acho que se eu não estiver enganado, foi pela Claudinha, pela Nina. Ela escreveu exatamente aí. Isso é o verdadeiro evangelho. Não adianta você querer viver um evangelho para dentro de você e somente para você. Isso é um evangelho egoísta. Isso é um evangelho raso. Vamos viver o evangelho amando o próximo, né? Visitando o órfão, a viúva. Saciando a fome do próximo, fazendo diferença na vida do próximo. E o Sim. próximo que nós estamos apresentando para vocês está no norte de Moçambique. Por Uma isso, região bem ligue para precária. nós. Fale Eu conosco. agradeço. Sim. Muito obrigado, pastora. Eu que agradeço. Estou à disposição. Se Amém. alguém quiser ou tiver algum problema, quiser entrar em contato, as pessoas que sofrem algum tipo de trauma ou sentem que se sentem tolhido, busque ajuda profissional. Exatamente. Busque Você é psicanalista, né, pastora? Você se Sou. presente também. Você Sim. faz atendimentos também, Faço né? faço atendimentos, tanto online quanto presencial. Exatamente. Se você sente algo que você percebeu nessa live, que você sofreu por algo ou está sofrendo, busque ajuda. Amém. Busque ajuda, porque isso pode te levar a desenvolver outros transtornos muito Exatamente. sérios e pode levar algumas pessoas ao suicídio. Exatamente. Né? Então, busque ajuda, esse é o meu conselho. E não deixe ninguém te escravizar, porque Jesus te fez livre. Oh, glória! E outro detalhe, só essa frase. Existem bondades que escravizam. Cuidado Exatamente. com essa palavra ingrato. Cuidado. Exatamente. A bondade de Cristo liberta, não escraviza. A bondade de Satanás escraviza. Exatamente. Satanás escraviza pela bondade. Jesus liberta pelo amor e pela bondade extrema, porque o amor dele gera bondade. Oh, cuidado com algumas bondades, porque elas podem te levar à escravidão. Lembre-se disso. Satanás, ele escraviza pela bondade. Ele não te dá coisa ruim, não. Mas isso pode te levar à morte. Exatamente. Mas Jesus traz vida e vida com abundância. Abundância. Pastor, eu quero te agradecer Beijo. de verdade a sua disponibilidade, o seu amor, o seu carinho, né? Foi um bate-papo abençoado, é tremendo, é polêmico, mas é importante levarmos isso para nossa comunidade. Por isso, você que assistiu essa live, compartilhe essa live. A pastora Rayane agora vai finalizar com uma oração abençoando a sua vida nesta noite. Amém. Compartilhe, fale do projeto Viva Moçambique, fale exatamente, né, deste canal aqui no Facebook, SOS Oração. Eu estou orando pela sua vida, eu oro pelas vidas que me pedem oração. Nós temos uma caixinha onde a gente coloca ali o nome da pessoa que pede oração e nós estamos à sua disposição para maiores informações. Pastora, você pode orar para finalizar, por favor? Amém. Pai, nós te louvamos por esse momento maravilhoso, Senhor. É um tema muito relevante para os teus filhos, Pai, porque muitos sofrem, Pai, escravizados em regimes humanos, Senhor. A tua palavra veio para nos trazer vida, vida em abundância e para nos libertar. Não somente do pecado, mas da escravidão humana, Senhor. Que o seu nome seja glorificado em todo o tempo, Senhor. Que o teu amor seja manifesto na vida das pessoas. E que se alguém esteja aprisionado por algum tipo de trauma, que ele possa ser liberto nesse instante para a tua glória, Senhor. Abençoa cada um que participou dessa live. Aqueles que ainda vão vir, Senhor. Leva, Senhor, esse conhecimento ao maior número de pessoas, Pai. Porque pessoas precisam ser libertas e saber qual é o teu verdadeiro evangelho, o teu verdadeiro amor. Então, Senhor, abrange. Nós não sabemos em qual momento algumas pessoas vão ver esta live, mas que o Senhor esteja abençoando e libertando essas pessoas do cativeiro humano, Senhor. Abençoa a vida da diaconisa Luciane, Senhor. Prospera esse ministério do SOS Oração, Senhor. Que vidas sejam salvas, Pai, e libertas através dessas lives esclarecedoras, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que através desse projeto que é o SOS, vidas sejam salvas. Que a sua salvação venha através
deste projeto que nasceu no teu coração. Usa a tua filha Aleluia, conforme a Jesus. tua vontade, Pai. É o que te pedimos Aleluia, e te Jesus. agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Desculpe o tempo. Hoje nós fomos um pouquinho além, mas valeu a pena. Eu creio que o seu coração foi tocado de alguma forma. Conseguimos passar o projeto Viva Moçambique. Amém. Voltamos a dizer, entre em contato com a gente em box, né? Deus abençoe Silvéria Prado, Murata. Amém. Deus te abençoe, por favor. Deixa eu ver se eu volto aqui, pastora. Claudia Nina, César Deus Morimoto, abençoe. Deus abençoe, pastora. Takahashi Mônica, olha só, pastora. Harumi Ito, Bia Claudinha Nina. Tahara. Claudinha teve firme e forte aí conosco. Luciana Riga, Juliana Yassimura, pastora Silvia Monteiro. Olha só, tivemos bastante pessoas. Angélica Ito, Deus abençoe sua vida. Sirlene Rezende, Ivone Ratanaka, Sheila Santos, Nancy, queridos, olha, Lourdes Nancy, Bia Maria, Tahara e várias Bia, outras. isso, pastora, me ajuda aí, pastora. Oh, meu Deus. Deixa eu Tem, ver aqui. não sei se é Nancy ou Nancy Andréia também tá Ah, aqui, que apareceu para mim. ah, Mas Deus abençoe a ah. vida de todos vocês, que eu espero Exatamente. poder ter trazido esclarecimento. Amém. Luciane, que Deus te abençoe, diaconisa. Amém. Deus Prospere os abençoe, teus queridos. caminhos, Amém. Eu tá? recebo em nome de Em nome Jesus, de Jesus. pastora. Fica Muito com obrigada, Deus. pastora. Fica com Deus. Queridos, Tchau. dia 29, só um recadinho para finalizar para vocês. Dia 29, eu estarei com a psicanalista Michele Aracaki. Ela vai estar conosco e o tema da nova live será ressignificar. Eu creio que vai trazer também um divisor de águas exatamente na vida de vocês. Por isso, fique ligado. Não teremos mais lives todas as semanas, 2, 3 vezes na semana. Não temos mais, ok? Nós vamos ter lives intercaladas. Como o meu esposo, ele faz. E aqui, na semana que ele estiver de aqui, eu não farei live, né? Eu não terá live nessa semana. Aí essa semana ele está de Hirukim. Quando ele estiver de Hirukim, eu estarei à frente das lives do SOS Oração. É um projeto que nasceu também no coração do Senhor. O Senhor me deu há mais ou menos quase 4 anos atrás para que eu falasse sobre depressão, para que eu falasse sobre síndrome do pânico, sobre ansiedade, sobre vários transtornos que acontecem exatamente conosco. Algo que eu vivi na pele, exatamente algo que eu vivi na pele. Eu entrei num quadro depressivo muito grande. Então, eu trago sempre psicólogos, terapeutas, psicanalistas, pastores, testemunhos. Se vocês entrarem neste grupo, né, do SOS Oração no Japão e no mundo, vocês vão ver exatamente muitas lives aí. Teve alguns colaboradores que me ajudaram numa época que eu precisei muito. Ano passado eu viajei para Israel, então eu deixei uma galera fazendo live para mim aqui no Japão. Então eu tive colaboradores. Agora eu estou sozinha no SOS Oração, simplesmente eu e o Senhor. Não precisa de mais. E também os meus convidados. Por isso, o Senhor te abençoe e te guarde, né? E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e dê um shalom a cada um de vocês que compartilhou, que participou, tá? Mande suas mensagens para mim, manda inbox. O meu Face pessoal é Luciane Kanaoka. Pode mandar lá para o Luciane Kanaoka também, sem problema nenhum. Se você quiser trazer um tópico para a gente poder estar falando nas lives, sabe? Traz exatamente. Olha, já falei sobre tudo que você possa imaginar, todos os transtornos. Já falei sobre depressão, já falei sobre síndrome do pânico, já falei depressão pós-parto, já falei muitos transtornos. Vocês não acreditam. E tem tudo lá, mas se necessário for, trago outros profissionais, outras pessoas, para a gente poder estar falando novamente. É um assunto importante, relevante,
que é necessário a gente estar sempre falando, e não somente Setembro Amarelo, né? Exatamente o mês de conscientização contra o suicídio, só falar aquele mês. Não, este grupo foi aberto exatamente para eu passar o ano trazendo ferramentas para ajudar a sua vida. Por isso, compartilhe, indique exatamente o SOS Oração Depressão, Ansiedade no Japão e no mundo para os seus amigos, familiares ou conhecidos ou pessoas que precisam exatamente entender o que está acontecendo com sua mente, com sua alma, com seu coração. Ok? Deus abençoe sua vida. E até o dia 29 com a psicanalista Michele Aracaki, exatamente aqui neste Facebook, SOS Oração, Depressão, Ansiedade no Japão e no mundo, para você. Deus abençoe sua vida e até o dia 29, se Deus quiser.